Pronto, gente, vamos lá. Segunda parte agora. Vamos continuar a partir do núcleo, tá? Núcleo interfásico, ou seja, aquele núcleo que está com a célula se preparando para a divisão celular. Só para lembrar, quando a célula não está se preparando para a divisão celular, ou seja, ela está no seu funcionamento normal, a gente chama de G0. Quando ela sai deste estado de repouso, gap significa parada, repouso, tá? Intervalo. Quando ela está parada aqui, ó, ela tá lá normal, tranquila, só fazendo suas funções. Quando ela recebe um estímulo, um comando para se reproduzir, se multiplicar, ela sai de G0 e ela vem para intérfase, ou seja, ela começa a se preparar para fazer divisão celular, tá bom? Então, esse núcleo interfásico, essa minha interface é dividida em G1, S e G2, tá? Outra coisa importante. G1, S e G2. S significa síntese, ou seja, produção. Ela vai pegar vai produzir o quê? Material genético. Ela vai duplicar o seu cromossomo, tá? Então ela vai pegar ali sua estrutura e vai pegar que estava apenas uma cromátide, a gente vai ver, era apenas uma cromátide, e ela vai criar duas cromátides para poder fazer divisão celular. Desculpa. Enfim, no G1 e no G2, como eu falei para vocês, é gap, intervalo em relação à multiplicação do material genético. Então, em G1 e em G2, eu multiplico o quê? Eu multiplico orgânulos, então eu multiplico mitocôndria, multiplico retículo, produzo ribossomos, tudo que eu vou precisar para criar duas células filhas, eu vou gerar aqui no G1 e no G2. No S é direcionado para DNA, tá bom? Enfim, vamos voltando. Aqui a gente está estudando a estrutura desse meu núcleo, desse momento aqui, ó, da minha interface, tá bom? E o meu núcleo ele tem três componentes principais, né, que é justamente a carioteca, a cromatina e o núcleo. O que existe no núcleo? Além disso, né, além dessa divisão estrutural, a gente vai ter 46 cromossomos na espécie humana, certo? Onde esse cromossoma a gente vai ter relações aí, né, como proteínas. A gente vai ter vários tipos diferentes de RNA. A gente tem o próprio nucleolo, a gente vai ver o nucleolo, né? A gente tem várias proteínas, como eu falei, tem proteínas diretamente relacionadas com o nosso material genético, e tem proteínas para outras funções soltas ali também. E o nucleoplasma também, que é como se fosse o citoplasma do meu núcleo. Vamos lá para a primeira delas, carioteca ou envoltura nuclear. O que eu preciso saber dela? Algumas coisas específicas. Primeiro, saber que ela é formada por duas membranas. Primeiro ponto importante, certo? Ela é uma membrana dupla, ela vem aqui, ó, e ela se dobra, certo? Quando ela se dobra, ela cria um espaço aqui interno, que a gente chama de espaço perinuclear, certo? Esse meu espaço aqui, ó, quando ela vai se dobrando assim, ó, lembra que eu falei para vocês que o retículo endoplasmático rugoso, ele é uma continuação dessa minha carioteca, da minha membrana nuclear? Então ele vem aqui, ó, e esse meu espaço que eu citei aqui, ó, segue aqui, ó, carioteca. Isso tudo aqui, ó, que eu risquei agora é carioteca, tá? É a parte espaço perinuclear. Aqui dentro é o espaço de dentro do meu retículo rugoso. Então esses dois espaços, eles têm aqui, ó, uma comunicação, tá bom? Então essa zona aqui em que interage um com o outro, ela marca a comunicação da minha carioteca com o meu retículo, certo? O que mais eu preciso saber? A gente vai ter uma estrutura que é a lâmina, a laminilha nuclear, e ela serve para sustentar ali a minha estrutura núclea, manter ele no formatinho que ele tem que estar, certo? Além disso, ela também segura cromossomos. Então, o que eu tenho que saber de carioteca? Duas membranas concêntricas, tá? Essas membranas geram um espaço entre elas que a gente chama de espaço perinuclear, e o seu formato é determinado pela lâmina nuclear. É ela que vai estar ali sustentando aquilo dali e sustentando os cromossomos internamente. Primeiras informações
tenham isso aí anotadinho. Aqui mostrando, né, ela. O que vocês reparam aqui? Que tem vários furos, tá? Vários buraquinhos. Esses buraquinhos servem para passagem e troca de informação entre núcleo e citoplasma. Esses buraquinhos, como eu mostrei, o nome deles são poros, certo? Poros são buracos. E esses poros, eles são construídos a partir de proteínas específicas que recebem um nome especial. Ou seja, poros são formados por nucleoporinas. Então aqui nós temos várias nucleoporinas associadas que formam aquela minha estrutura de poros. Quantas nucleoporinas? Já vimos para cá. 8 colunas proteicas, tá? O que mais que eu tenho que saber sobre as nucleoporinas? Elas têm alguns tipos, né? Proteínas de âncora, né? De ancoragem, de anclaje em espanhol. Também temos proteínas radiais e fibrilas, tá? Eu não acho que isso assim é mega importante, mas anotem, tá? Não vamos arriscar, anotem esses tipos. Proteínas de anclaje, proteínas radiais e fibrilas. Elas se organizam em 8 colunas e essas 8 colunas de porinas, de nucleoporinas, formam os meus poros nucleares. Beleza, vamos lá. Agora para a minha cromatina, ou seja, realmente o meu material genético, o que eu tenho que saber dele já. Ele vai ser um complexo, né? Minha cromatina vai ser um complexo formado por DNA, histonas e proteínas não histonas. Gente, eu tô dando umas pausas porque eu ainda estou com rinite, então às vezes me dá uma falta de ar, uma vontade de espirrar. E é meio difícil. Mas vamos lá, tudo bem, continuando. Aqui nós temos uma porina. Ou uma porina aqui, uma histona. Tava me confundindo já. Essa histona, ela é formada por subunidades, certo? Ela é uma bolinha ali, um discozinho formado por H2A, H2B, H3 e H4. Essas minhas 4 subunidades de histonas se juntam para formar uma histona completa, uma bolinha completa, tá? Essa bolinha ela tem a função de condensar o meu DNA. Ela se organiza em 4, aqui vocês estão vendo, tá? Ela se organiza em 4 bolinhas associadas para enrolar, ou seja, criar um novelo de DNA, tá bom? Meu DNA tá aqui, ele vem, se enrola, para o quê? Para caber no meu núcleo, porque ele é muito grande. Então eu preciso diminuir o tamanho dele, principalmente ali para fazer os meus processos de divisão celular, tá? Que a gente vai ver depois. Mas já guardem que eles funcionam para isso, tá? Então, quando eu pego aqui o meu DNA e enrolo, eu crio uma subunidade. Essa minha subunidade eu chamo de nucleossomo. Então, cada um desse daqui, cada um desse meu DNA enrolado nas minhas histonas, eu chamo de nucleossomo. E aí, esses meus nucleossomos, eles vão espiralando, ou seja, em forma de espiral, tá? Em caixinhos, para condensar aqui o meu DNA mais ainda. Quando ele fica assim, essa reunião de nucleossomos eu chamo de cromatina. Por isso que a gente viu, né, que a cromatina ela é nada mais que o meu DNA relacionado com proteínas histonas e não histonas. É assim mesmo que classifica. Histonas tem um nome específico, porque elas formam isso daqui, e não histonas são qualquer outra que não seja histonas. Então eles se juntam aqui e formam a cromatina, tá? Que é essa junção aqui de vários nucleossomos. Cromatina é um nome que lembra muito uma estrutura chamada de cromátide. Cromátide é cada perninha aqui, do meu cromossomo. Esse meu cromossomo ele está duplicado, certo? Quando for ter a divisão celular, isso daqui é um DNA, isso daqui é outro DNA, mas eles são iguaizinhos, tá? Eles foram duplicados onde? Aqui na minha interfase. A interfase serve para isso, meu núcleo interfásico é isso. É pegar o meu DNA que ele estava lá, assim, vou fazer bem característica a estrutura dele, né? Dupla hélice, não. Aqui é um DNA.
Esse meu DNA tava lá assim, ó, normal na célula, funcionando, sendo lido para produzir proteínas, não. E aí agora eu preciso mandar ele para células filhas. E aí o que é que eu vou fazer? Se eu pego ele, que tem sim, ele está organizado lá no meu núcleo em pares, ou seja, eu tenho um outro igual a ele. Eu tenho ao total 46 cromossomos, né? Sendo que desses 46 a gente tem 33, ou 23 pares, tá? A gente tem 23 pares, ou seja, 23 são iguais aos outros 23. Mas eu preciso, na minha célula, de 46. Eu não posso pegar esses meus 46 e só pegar e mandar um para cada célula filha. Se eu fizer isso daí, a minha célula gerada ela não vai ter a quantidade de DNA que ela precisa ter. Ela não vai ter 46, ela vai ter 23. Então alguma coisa vai dar errado. Vai estar faltando informação genética. Então, preciso que a célula filha tenha a mesma quantidade. Então, eu pego essa minha molécula, duplico ela. Ou seja, vamos supor que essa seja um tracinho. Simplificar essa estrutura dela para um tracinho. Aqui. Eu duplico ela e crio uma igual. Aí eu vim e criei outra igual. E conecto elas. Porque quando eu for fazer divisão celular, eu mando uma igual para cada célula filha. Então, esse meu cromossomo aqui, por isso que ele está duplicado. Para poder ser dividido aqui, ó, em 2 cromossomos depois, tá bom? Então é basicamente isso. Nós temos aqui, voltando, nucleossomo, que é formado pelo DNA enrolado nas minhas estonas, que é associado também com proteínas não estonas, forma cromatina. E a cromatina, ela tá aqui, ó, compondo os meus cromossomos. Cada perninha, certo? Cada unidade aqui de DNA eu chamo de cromátide. Então, eu tenho aqui uma cromátide, aqui outra cromátide. O meu cromossomo ele pode ser duplo, como esse daqui, porque ele vai ser componente da minha interfase, ele vai ser dividido, tá? Mas ele também pode ser um cromossomo simples, que é quando ele tem só uma cromátide. Ele pode ser assim, ou assim, com 2 cromátides. Aqui, beleza. Ainda estamos seguindo aí, por exemplo, do duplo, porque a gente está falando de núcleo interfásico. Mas vocês vão entender porque eu destaquei isso agora, tá? Enfim, quais são as estruturas, as unidades fundamentais desse meu cromossomo? Braços, lembra? Cada um desses aqui é um bracinho, certo? Pode ser braços que sejam iguais e pode ter, por exemplo, que nem nessa imagem aqui, braços curtos e braços longos. Bem na ponta do meu braço eu tenho o meu telômero. Telômero é a região de pontas, é a região terminal. Unindo uma cromátide aqui, ó, bem claro isso, uma cromátide e outra cromátide. Unindo as duas cromátides, eu tenho uma proteína grandona aqui, ó, colando elas. Eu chamo ela de centrômero, tá? Juntos isso forma um cromossomo. Essa localização do cromossomo classifica ele em metacêntrico, quando está bem no meio, submetacêntrico, quando está perto ali do centro, porém nem tanto, acrocêntrico, quando já está aqui, ó, mais distante, e telocêntrico de telômero, ou seja, está bem na pontinha. Precisa saber isso daqui, gente. Daqui de trás, ó, saibam DNA e estonas formando o nucleossomo, que forma cromatina. Cromatina forma cromossomo. Gravem nome: estonas, não estonas, nucleossomo e cromatina. Daqui, estrutura: braço, centrômero e telômero, tá? E classificações de acordo com o centrômero, que é metacêntrico, quando está no meio, submetacêntrico, perto do meio, acrocêntrico, mais distante um pouquinho, e telocêntrico, lá na pontinha, bem nos meus telômeros. Outro conceito importante, já falei dele um pouquinho, diploide e haploide. Quando eu disse para vocês que uma célula normal do nosso corpo, uma célula somática, seja qualquer uma que não seja sexual, ela tem 46 cromossomos, ela tem pares, botar o 2 aqui, pares de cromossomos iguais. Então ela é 2N. N é o número de cromossomos.
Quando ela é haploide, ela não está em pares, ela tem apenas um de cada. Então ela vai ter 23 cromossomos e no caso ela vai ter simbolizado como apenas N, tá? Então a haploide ela é N, uma célula N, e diploide ela é 2N, porque ela tem um dobro aqui de cromossomos que a minha célula pode. Ou seja, isso daqui, essa de baixo é uma célula sexual, é o nosso ovócito, é o nosso espermatozoide. Vamos lá, por fim aqui o nucleolo, nessa primeira parte do núcleo interfásico. O que é que eu quero que vocês saibam do nucleolo e levem para a vida e para a prova? Ele produz as subunidades do ribossomo. Isso, simplesmente isso, não vou adicionar mais nada. É a informação mais importante. Ribossomo a gente já viu a estrutura ali na nossa revisãozinha. Então, guardem isso. Aqui, ó, bem aqui no centro do meu núcleo celular, eu tenho um núcleo menorzinho que eu chamo de nucleolo e ele produz ribossomos. Agora vamos lá. Nossa divisão celular realmente começou a ocorrer, ou seja, eu saio do meu núcleo interfásico e eu começo a entrar nos meus processos de divisão. A gente tem dois principais, mitose e meiose. Aqui é uma introdução só falando lá, né, que ocorreu na interfase, a gente já viu. Enfim, vamos para a meiose. E aqui a gente começa meio que, na verdade, comparando um com o outro, um processo com o outro. Esse título aqui, na verdade, eu vou ignorar, tá? Vou ignorar porque acabou que ele estava no slide de meiose e ele veio com o título aqui, mas aqui é comparativo. Quando eu falo mitose, lembrem desse termo, a mitose imita, a meiose divide ao meio. Ou seja, a mitose vai gerar células somáticas, qualquer célula que não seja sexual. E eu falei para vocês, se eu tenho uma célula, por exemplo, da minha pele, que tem 46 cromossomos, ela é diploide, e eu vou gerar uma célula igual, eu preciso que ela também tenha 46 cromossomos. Ou seja, ela imita, ela está igualzinha à célula mãe. Isso é mitose, esse processo é mitose. Se eu tenho uma célula de 46 cromossomos e eu quero gerar uma célula sexual, eu vou dividir ao meio essa minha quantidade de cromossomos. Vou gerar uma com 23. Eu reduzi, tá? Então isso é uma meiose. Eu dividi ao meio a minha célula para gerar uma célula sexual. Que aí eu formo o espermatozoide, eu formo o ovócito, os dois vão lá se relacionar, vão se juntar. E aí eu vou ter 23 do pai, 23 da mãe, conseguir depois formar o meu zigoto com 46 de novo, tá? Mas eu preciso fazer essa fase reducional primeiro. Então isso daqui é uma dica, tá? Para vocês não esquecerem, a principal, assim, mais supra-sumo de informação toda essa parte de mitose e meiose, é saber essa diferença. Mitose imita, meiose divide ao meio. Mitose, uma célula 2N vai gerar uma célula 2N. Meiose, uma célula 2N vai gerar uma célula N, tá bom? E aqui nós temos isso aqui bem explícito, tá? Mitose ocorre em células somáticas, tá? Mesmo número final de cromossomos. Possui uma única fase geral, a gente vai ver. E as células filhas são um clone aí da célula mãe. Meiose não. Meiose ocorre em células reprodutivas, células sexuais. E ela busca aí, né, metade da quantidade inicial de cromossomos. Ou seja, eu pego uma diploide e transformo numa haploide. E as células filhas, dessa forma, né, por terem reduzido a quantidade de cromossomos, elas fazem esse processo que eu chamo de processo reducional, justamente por reduzir o número de cromossomos. E no final ficam aí, né, com metade do número. Vocês veem isso aqui, ó. N, uma 2N formou uma N, e uma 2N aqui formou uma 2N no final. Mitose. Vamos olhar aí bem rapidão o que é que está ocorrendo em cada fase, tá? Não vou dar micro detalhes aqui, não. O principal tá ali nas diferenças entre os dois. Prófase, ela é a primeira parte. Eu fiz essa siglazinha assim só para vocês levarem, né? Quimate, ou seja, prófase, metáfase, anáfase e telófase são as fases da minha mitose. A prófase, o que é que ocorre na prófase? A primeira etapa geral, tá? E aí eu vou preparar realmente a minha célula, já não é mais meu núcleo, é a minha célula para fazer divisão celular.
Meu cromossomo já está multiplicado, eu expliquei para vocês, ele é composto por duas cromátides irmãs, ou seja, essa daqui ó, é igual a essa daqui, tá? Estão conectados por centrômeros. E agora eu vou destruir o meu núcleo, destruir a minha carioteca, na verdade, né? Vou desfazer ela para os meus cromossomos ficarem aqui expostos na minha célula e aí eu começar a divisão. Então, beleza, ó, cromossomos ficam visíveis, tá? Porque eles estão mega condensadinhos, estão prontos ali para dividir. A membrana nuclear desorganiza, ou seja, se desfaz. E os centríolos, eles foram multiplicados lá na minha intérfase. E eles vão originar o que a gente chama de fibras do fuso, tá? O que é fibras do fuso? Essa segunda imagem aqui que vocês estão vendo, ó, essas linhas amarelas que surgem a partir do meu centrômero tá aqui, tá? Ele pega e ele emite, meu centríolo, ele emite essas minhas linhas, por isso que a gente fala em áster, tá? A gente pode chamar isso de áster, porque ele é um astro, ou seja, irradiando assim, como se fosse um solzinho aqui nessa minha célula, tá? Aí ele emite essas minhas fibras que vão servir para quê? Para chegar e se grudar aqui nos meus cromossomos e direcionar eles para cada célula filha. O nucleolo também vai desaparecer, tá? Vai se desfazer. E aí nós vamos começar a metáfase. O que acontece? Eu desfiz toda aquela estrutura ali que estava protegendo os meus cromossomos, porque eu quero, obviamente, jogar eles para as células filhas. Na minha metáfase, eu vou organizar isso. Eu desfiz tudo, soltei ali no meu citoplasma. Agora eu preciso que eles estejam posicionados para dividir certinho, não ter erros, tá? Então, minha metáfase é minha segunda fase e ela tem esse nome justamente porque os meus cromossomos eles ficam posicionados no meio da célula, que é o que eu chamo de placa metafásica ou placa equatorial, tá? Então, eles ficam aqui, ó, e formam isso daqui, ó. Estão todos aqui no junto. Vocês estão vendo aqui as fibras do fuso, ó, essas linhas amarelas, meus centríolos aqui, liberando aqui minhas fibras do fuso que vão empurrando os cromossomos para o centro. No momento em que eles estão aqui, ó, constituindo a placa equatorial, eu chamo de metáfase. Quando eles já estão posicionados, eu começo agora a afastar, porque esse lado daqui, ó, vai gerar uma célula filha e esse outro lado vai gerar outra. E aí eu vou e separo. Estão vendo aqui, ó, tô destruindo. Lembra que esse daqui é formado, meu cromossomo, ele tá duplicado, então ele tá aqui. Ele é formado por duas células, duas cromátides irmãs. Aqui eu tenho uma cromátide e aqui eu tenho outra. Quando eu vou mandar o material genético para minha célula filha, eu quero separar isso daqui, para que ambas recebam o mesmo material. Então aqui dá pra ver, ó, separação ocorrendo. Então cada célula filha, que eu estou frisando que essa é a diferença de meiose, tá? Vocês vão ver. Cada célula filha vai ter na minha anáfase a separação de cromátides irmãs. Quando a gente fala de meiose, a gente fala da separação de cromossomos homólogos, não são cromátides irmãs. Então, gente, por favor, isso é muito importante, anotem isso. Quando eu falo de mitose, na minha anáfase, eu tenho a separação de cromátides irmãs. Na minha meiose, eu vou ter, principal, a separação de cromossomos homólogos, tá? Que a gente vai gerar um processo reducional, a gente vai diminuir o número de cromossomos. Então, ao invés de eu estar fazendo essa separação aqui, ó, em uma cromátide de um lado e outra do outro, eu teria os pares que eu falei, os 23 pares um do lado do outro. E cada célula filha vai receber, ó, um par. Então, eu teria essa separação em pares, não em partes dela, entendeu? Embaixo parte passando, cromátides irmãs, uma para cada lado. E aqui na meiose, não. Seria cromossomos homólogos. Isso é super importante. Enfim, minha anáfase ela é caracterizada por isso. Vocês estão vendo aqui. Eu sempre que eu vejo anáfase, eu vejo essa imagem, imagino eles dois gritando aqui, ah, não! E aí eu lembro, ah, não, anáfase, sabe?
tá gritando aqui porque não quer se separar. Então é uma forma aí meio bestinha, mas vai que ajuda, né? Enfim, eles vão para polos separados da célula. Pronto, a nossa última fase, né, principal é a telófase. E a telófase, como a gente já tem esses cromossomos sendo direcionados ali, cada um para um polo celular, eu vou realmente dividir a minha célula então. Vou começar a desfazer ali minhas fibras do fuso para poder jogar o meu material genético, os meus cromossomos, de volta para a minha estrutura de carioteca. Eu recrio a minha carioteca, recrio o meu nucleolo, vou deixar minha célula normal de novo. E vou fazer o que a gente chama de citocinese. Importante destacar. Telófase, citocinese. Eu chego e separo aqui, ó, tá vendo? Tô cortando as minhas células em duas células filhas. Então, o que é importante daqui? Citocinese, destruição de fibra de fuso e recriar toda a estrutura que foi desfeita na primeira das fases, ou seja, na prófase. Eu estou recriando aquelas minhas estruturas aqui, para minha célula ficar normal. E aí, o que é que eu concluo de mitose? Gerei uma célula filha, quer dizer, gerei duas células filhas, isso é importante. Resultado final, duas células filhas, as duas diploides, ou seja, com a mesma quantidade, iguaizinhas ali à minha célula mãe. Esse era o ponto. Aqui um geral, né? Enfim, aqui a minha meiose não. E a meiose, meu objetivo não é criar, por exemplo, de um epitélio, criar outro epitélio. Aqui é criar célula sexual. Então, realmente, eu vou reduzir o número de cromossomos. E eu vou reduzir fazendo isso que eu expliquei para vocês. Pegando um cromossomo com o seu homólogo, ou seja, com o que compõe e que tem as mesmas informações dele, e dividindo para reduzir a quantidade mesmo de cromossomos. Então, essa daqui, a célula filha aqui fica com 23 e a outra célula filha vai ficar com 23. No total, nós vamos ter 4 células filhas. Olha, 4 células filhas do tipo haploide, porque reduziu de 2N para N. E aí vocês ficam aí, como assim? Como é que eu fiz essa separação e eu consegui gerar 4 ao invés de 2? Porque isso daqui vai ocorrer em duas partes. A gente tem meiose 1 e a gente tem a meiose 2, tá? Então é legal vocês saberem isso daqui. Aqui, eu não vou entrar em muito detalhe de cada fase, mínimo do que acontece, porque na verdade é bem parecido ali com a nossa mitose, tá bom? Mas saibam que é uma reprodução sexuada, ou seja, vai buscar ali ter a mistura de cromossomos, tá? Busca a produção de gametas, são objetivos. Formação de 4 células filhas haploides, ou seja, células N. É um processo reducional por isso, vem de 2N para N, dividido em duas grandes fases, que é isso que eu falei. Meiose 1 e meiose 2, certo? Todas elas também têm as subfases que a gente já viu. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Deixa eu ver se eu adicionei mais algum. Ainda não. Então, peraí. Vou por essa imagem mesmo, tá? Daqui a gente está vendo, inicialmente, a separação dos meus cromossomos homólogos. Essa minha parte inicial, que eu vou riscar aqui para vocês agora, é o que eu chamo de meiose 1. Na meiose 1, a gente tem essa principal diferença aqui, ó. Metáfase com alinhamento entre cromossomos homólogos. Eles vêm, ó, um que tem informação, fica do ladinho com seu irmão que tem a mesma informação, para serem separados. Então, na minha anáfase, eu separo cromossomos homólogos. Metáfase, eu organizo eles em pares, tá? Minha anáfase separa cromossomos homólogos, anáfase 1. Isso tudo é meiose 1, certo? E aí eu já vou gerar aqui, ó, 2 células filhas. Só que eu vou pegar esse meu cromossomo aqui, ele está duplicado, lembra? Eu estou pegando aqui os cromossomos duplicados. Eles estão cada um com 2 cromátides. Então eu tinha um cromossomo
homólogo aqui, certo? Outro cromossomo homólogo aqui, ou seja, eles possuem a mesma informação. E aí na minha meiose 1 eu dividi os dois. Então, eu mandei esse pra cá e mandei esse pra cá. Agora eu tenho um aqui e um aqui. Só que ele ainda está duplicado e eu quero que a minha célula filha não tenha ele duplicado. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer meu processo de meiose de novo. E essa minha meiose 2, que é a que está sinalizada aqui, ó, embaixo, tá? Ela é igual à minha mitose. Então ela pega uma célula que está com os cromossomos assim, ó, e separa as cromatídeos irmãs. Então essa minha célula que já foi separada do seu cromossomo homólogo, agora vai ter as cromátides separadas também. Então eu fico aqui com uma cromátide e fico aqui com outra cromátide. Esse daqui, ó, aconteceu a mesma coisa. Então, uma cromátide, outra cromátide. Por isso, aqui eu tenho uma célula, aqui eu tenho outra célula, aqui eu tenho mais uma célula e aqui eu tenho mais uma. Por isso que eu gerei 4. Eu peguei essa inicial, essa uma só, dividi, reduzi o número de cromossomos, porque separei cromossomos homólogos. Depois peguei cada célula filha com o seu número já de 23, ou seja, aqui eu já reduzi para 23, e fui dividir as cromátides por um processo igualzinho da mitose, que eu chamo, nesse caso, de meiose 2. Deu para entender? Então, meiose 1, eu separo cromossomos homólogos, certo? Então, esse daqui é reducional. E na minha meiose 2, eu separo as cromátides irmãs. Então, eu pego uma célula que é 23, ou seja, que é haploide, que é ele, e gero células haploides também, células N. Então, a célula filha vai ter 23 também. Diferente daqui que eu peguei 46 para 23 e aqui 23 para 23 de novo. Então, essas são as principais características da minha meiose. O que o professor vai fazer? Ele vai botar questões para vocês saberem o que é que ocorre mais ou menos assim em cada uma dessas fases. Essas fases aqui são praticamente iguais, tá? As fases da minha mitose. Tudo que eu expliquei para vocês serve para cá. Só que com a exceção dessas características. Meiose 1 a gente está falando de separação, a gente está relacionando cromossomos homólogos. E meiose 2, aí sim é bem igualzinho à minha mitose, que vai separar cromátides irmãs. Isso ele vai pedir. O que ele vai pedir mais? Resultados, tá? Meiose gera 4 células filhas do tipo haploide. Mitose gera 2 células filhas do tipo diploide. A mitose ocorre em células somáticas e a minha meiose em células sexuais, certo? Então, gente, peguei realmente mais detalhadinho, mais importante de todo esse assunto que é gigante, mas eu tentei trazer o melhor pra vocês, tá bom? Pra vocês ficarem, pelo menos isso daqui vocês precisam saber. Então é isso, muito obrigada. Já tinha dado um spoiler do meu Pikachu, né? Mas enfim, obrigada, descansem aí, boa prova pra vocês e fiquem tranquilos que vai dar tudo certo. É isso então, beijos.